Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meus queridos, agora a gente tem 23 pessoas online. Vou esperar mais 2 minutinhos, tá? Para chegar mais gente. Mas daqui a pouquinho, 23 online. Mais 2 minutinhos, acho que todo mundo entra, tá bom? Já volto. Positivo, comando. E aí, pessoal? Eu acho que agora já deu já o tempo, né? Não tem mais van que chega atrasado, não tem o pessoal de outra cidade. Acaba que a gente consegue fazer a aula render mais, né? Então, eu acredito que por conta disso, das aulas renderem mais, a gente vai conseguir sim manter e cumprir com todo o conteúdo dentro desse cronograma. De fato, a gente vai ter menos dias, né, de aula, mas as aulas elas estão acontecendo numa dinâmica bem bacana, tá? Então tá rolando uma velocidade maior das disciplinas, que é natural nesse formato, né? Quem esteve comigo em uma das reuniões na semana passada, eu cheguei a comentar isso, tá? Eu preciso que vocês me ajudem a recordar aonde eu parei a disciplina de slides com vocês, né? Com relação à última atividade da leitura do livro, vocês me mandaram as atividades no Classroom, tá? Então, aquela atividade do texto 2, eu considero que ela foi entregue. Eu posso até, em algum momento mais para frente, a gente fazer alguns comentários sobre ela, mas não hoje, tá?
eu queria dar continuidade na minha sequência de apresentações e slides, né, que boa parte da disciplina também está lá, tá? Eu lembro que eu trabalhei com vocês, acho que a turma da noite, por algum motivo, estava um pouquinho mais adiantada que a turma da manhã. Então, hoje de manhã, eu voltei com o pessoal da manhã, e a gente tinha parado no meio da explicação lá de blocos econômicos. Mas acho que com vocês, ou eu terminei esse slide de blocos econômicos, tá? Vocês vão saber me responder, ou tá faltando, acho que os últimos slides, alguma coisa nesse sentido. Acho que vocês estavam um pouquinho mais adiantado. Alguém pode mandar aqui uma informação para mim, se lembra onde parou exatamente? Professor, paramos em zona de livre comércio. É mesmo? Eu achei que a Uhum. gente estava um pouco mais adiantado. Então, espera aí, eu vou abrir aí esse slide de blocos econômicos. Então, está invertido. O pessoal da manhã estava mais adiantado que à noite. Talvez uma ou duas aulas, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que um estava um pouquinho mais adiantado que o outro. Mas, beleza. Vamos continuar aqui, então, das fases, né? Das fases. Então, a Bia falou que a gente parou na zona de livre comércio. Tá. Então, tá aqui as fases. Deixa eu projetar o meu... Eu vou tirar o meu vídeo para ficar mais leve para todo mundo. Agora, nesse momento, eu tenho 25 colegas junto comigo. Então, tem 15 colegas que estão fora nesse instante. Mas, bora lá. Eu acho que tá um número bacana de sala de aula. O que eu tenho observado de ontem e hoje, com os outros professores, até comigo, que assim, que a média da sala está interessante, o número de alunos. Está sempre acima da metade, sempre em torno de 70%, o que é bem bacana. Só uma dúvida, Silvio. Por favor. O senhor prefere que a gente faça, tipo, anotações no caderno, ou esses arquivos o senhor vai fazer, tipo, como o senhor já fazia no antigo Classroom? Tipo, acabou a aula, já está disponível no Classroom, ou no caso aqui no Teams. Vai ter que ficar no Teams para vocês. Você sabe que eu pedi para todos os meus colegas professores, né, do curso de Comércio Exterior, para que eles colocassem o material que estava no Classroom para cá. Mas daí a gente acaba dando atenção para aquilo que é de função de coordenador e acaba não fazendo a minha própria parte, porque já era para estar para vocês. Então, vocês me perdoem. Essa semana eu corrijo isso. Eu vou passar todo o material que estava no Classroom para cá, inclusive a aula de hoje, tá? Então, esses slides são de vocês, né? Eu montei o slide para dar aula para vocês. E quem que é o slide? Dos meus alunos. Então, eu vou colocar lá para vocês, fiquem tranquilos. A questão de anotação, daí é a prática de aprendizagem de cada um, né? Tem aluno que realmente gosta de anotar o que a gente fala, o que a gente comenta, o que é discutido aqui, aí é de cada um, vocês fiquem à vontade. Mas com relação ao material que eu apresento para vocês, o material é de vocês, eu faço para vocês. Então, eu vou disponibilizar no Teams, pode ficar tranquilo, tá bom? Perfeito, então obrigado. Fiquem à vontade, meus queridos, para me interromper com chamada de voz. O chat eu não vou ver ele rápido, eu vou ver ele depois. Pode ser que você me mande uma pergunta no chat e eu não perceba, tá? Porque na minha tela, nesse momento, só está aparecendo a tela do slide, né? Nesse instante, só está a tela do slide na minha tela aqui. E eu estou projetando para vocês aqui as fases da integração econômica. Então, são 5 fases de integração econômica entre países que compõem um bloco econômico. Vamos lá, a Bia falou que eu parei aqui, eu vou tocar a partir daqui, tá bom? São 5 fases, a primeira fase se chama Zona de Livre Comércio. Antes de eu explicar a fase, eu só gostaria que a gente fizesse a seguinte recordação, né? Alguém vai falar? Tem um áudio aberto aí. Tá? É o meu, desculpa. Tudo bem, querido. Naturalmente, os países buscam o quê? Eles buscam uma balança comercial positiva.
Não é nem que naturalmente. A gente vai estudar os pensamentos econômicos, né? No texto 4 do livro. Então, a gente vai marcar um dia, né? A gente já estudou o texto 1, o texto 2, o texto 3, o capítulo 3 do livro eu pulo, eu vou para o capítulo 4, que ele é muito interessante para mim, o capítulo 4. E daí tem lá os pensamentos econômicos ao longo, né, dos últimos séculos. Você tem o mercantilismo, você tem a vantagem absoluta, a vantagem relativa, você tem N outras teorias econômicas que vocês vão ter uma breve apresentação na minha disciplina e ao longo do curso, na disciplina de economia, se aprofunda nas teorias econômicas. Mas uma teoria econômica é a teoria do mercantilismo, que diz o seguinte, que todo país deve buscar barrar as importações, ter o mínimo de importação e o máximo de exportação. Embora essa regra ela não tenha uma validade absoluta, você pode contestar essa regra, e tem países que prosperam importando mais do que exportando, no geral, a maioria dos países mantém essa política como uma regra geral, né? A primeira regra, que é assim, proteja sua indústria desincentivando importações, deixando mais difícil se fazer uma importação, e incentive a sua indústria facilitando as exportações. Então, quando se fala de barreira alfandegária, a barreira sempre está na importação. Nenhum país tem barreira para exportação, muito pelo contrário, ele quer incentivar a exportação. No nosso caso, por exemplo, a gente não tem nenhum imposto sobre exportação. Tem um único imposto que pode acontecer por uma questão estratégica, que é um tal de imposto de exportação, ele tem esse nome, mas ele só é vigente se caso venha a faltar um produto no mercado interno para a nossa economia não entrar num ciclo negativo de inflação por conta do desabastecimento de produtos essenciais. Pode ser que o governo, em algum momento, ele coloque um imposto de exportação, porque ele não quer que o produto saia do mercado nacional, para que o mercado nacional não fique desabastecido. Mas jamais ele vai falar que vai colocar imposto de exportação, por exemplo, num bem de um eletroeletrônico que não é um bem de primeira necessidade. Eu digo isso pode acontecer, por exemplo, com uma safra de açúcar, pode acontecer, por exemplo, com uma safra de feijão, que seja, com uma safra de café, pode acontecer isso. O preço daquele item pode subir muito no mercado interno por conta de uma demanda internacional, ele acaba sendo muito mais exportado do que fica no mercado interno, e isso acaba sendo negativo. Então, por isso que existe o imposto de exportação. É só esse parênteses que eu faço. De resto, é verdade o que eu falo para vocês nesse momento. Não tem imposto no processo de exportação. O governo ele quer sempre incentivar a exportação. Porém, na importação, o governo quer sempre desincentivar a importação. Ele quer pôr barreiras alfandegárias para que a importação não aconteça. Então, o produto, ao entrar no país, ele sofre a incidência de um imposto chamado imposto de importação, ele vai encarecer esse produto e esse produto fica menos competitivo no mercado interno. Tá? Bom, primeira fase dos blocos econômicos. Zona de livre comércio. O que acontece nessa primeira fase? As primeiras barreiras ao comércio de bens entre países membros são eliminadas, mas esses mantêm autonomia na administração de sua política comercial. Ora, pois, se eu estou montando uma zona de livre comércio, vamos fazer a seguinte analogia, eu estou montando um clube de países, em que os membros que pertencem a esse clube têm as suas vantagens por pertencer a esse clube, ou seja, por pertencer a esse bloco. Quais são as vantagens? As mercadorias produzidas em um país e vendidas em outro país, ambos membros do bloco, não sofrem taxação para entrar no país de destino, de nenhum lado e nem do outro. Então, vamos pegar um exemplo nosso aqui, né? Mercosul, nós fazemos parte e a Argentina também faz parte. Então, o que eu exporto, o que é produzido de fato aqui no Brasil e exportado para a Argentina, ao entrar na Argentina, não paga imposto de importação. O que de fato é produzido na Argentina
e entra aqui no Brasil. Quando entra no Brasil, não paga imposto de importação para entrar no Brasil. O que os países membros ganham? Eles ganham um mercado maior. Enquanto se o Brasil só vender para o mercado interno dele, ele não conseguir exportar porque tem barreira nos países vizinhos, o mercado das empresas nacionais é limitado ao mercado nacional. Enquanto que, se há queda de barreira do país vizinho, o mercado das empresas brasileiras são o mercado brasileiro mais o mercado argentino, porque não tem a barreira. É a mesma coisa ele vender no mercado interno, ele tem a mesma competitividade no mercado argentino. Para uma empresa argentina, nesse exemplo, seria exatamente a mesma coisa. Tá? Então, num primeiro momento, as barreiras alfandegárias são retiradas dos países membros. Não tem mais imposto de importação para produtos vindos, né, dos países membros. Porém, é mantido o imposto de importação para países que estão fora da zona de livre comércio, estão fora desse acordo do bloco econômico, nessa primeira fase. Então, é mantido o imposto de importação para os países que estão de fora. Só que se a gente pegar o nosso exemplo aqui do Mercosul, acho que é mais fácil falar dele, nós temos 4 países, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Na primeira fase, as alíquotas de importação que o Brasil pratica com países que estão fora do bloco é gerido única e exclusivamente pelo Brasil. Na primeira fase, ainda, as tarifas de importação que são praticadas pela Argentina para países que estão fora do bloco, que não são membros desse bloco, é de administração exclusivamente da Argentina. Então, vamos pegar o exemplo que eu dou na lousa, geralmente. Carro, né? Então, no Brasil, para importar um carro da Argentina, a Argentina produz carros como nós produzimos, não tem imposto de importação, zona de livre comércio. Porém, se eu for importar um carro da Alemanha, no Brasil, na zona ainda, né, de livre comércio, na primeira fase, a taxa de importação seria de 35%. Tá? Enquanto se um argentino optasse por importar um carro da Alemanha, o imposto de importação na Argentina poderia ser de 20%. E isso está tudo certo, porque eles estão na primeira fase. A primeira fase, eles simplesmente tiram as barreiras de importação dos países membros, mas, como diz aqui, mantém autonomia na administração de sua política comercial. Ou seja, cada país mantém as suas alíquotas de importação, de imposto de importação, para bens que são de origens de países fora do bloco. Tá? Ainda nessa primeira fase, quando eu falei assim, o que é produzido de fato na Argentina. Pode falar, filho. Por exemplo, se eu quiser, suponhamos que na Argentina tenha um modelo de carro que aqui não tenha. Por exemplo, eu consigo importar, pessoa física, importar esse carro sem pagar juros? Sem pagar parte de impostos, dessas coisas? Vem sem imposto também? Quem está falando que eu não reconheci a voz? Sou eu, Lucas. Lucas. Beleza, querido. Sim, a resposta é sim. Desde que esse carro tenha sido produzido na Argentina. Essa é uma informação importante. Desde que o carro seja produzido na Argentina. Que você falou exatamente o tópico que eu ia comentar nesse instante. Não há imposto de importação para os produtos que são de origem dos países membros, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, um carro que é produzido aqui em Sorocaba, na Toyota, no Brasil, ele entra na Argentina sem pagar imposto. Eu não sei onde tem fábrica de carro na Argentina, vamos chutar que em Córdoba tem, aí eu tenho desconfiança que em Córdoba tem. De repente tem uma fábrica da Volkswagen em Córdoba, na Argentina, e o carro Volkswagen é um modelo que não tem aqui, talvez um Golf, que a gente não produz aqui, um modelo que só produz lá na Argentina, ele foi montado lá com mais de 70% de suas peças também serem de indústrias que estão na Argentina, que estão em solo argentino,
esse carro entra no Brasil sem pagar imposto, como você mesmo colocou, Lucas. Agora, vamos dizer que a Argentina ela tem uma montadora, mas que todas as peças vêm, são de origem chinesa. Ele é apenas montado na Argentina. Ele não faz jus a esse benefício de entrar no Brasil sem pagar imposto, porque o carro ele foi apenas montado na Argentina. A maioria das peças, ou 100% das peças, não foi produzido na Argentina. Ele vem da China. Então, a China não faz parte do acordo. Por conta disso, esse produto entraria no Brasil com barreiras. Como é que eu sei disso e como é que eu não sei, né? Então, tem alguns órgãos que emitem um documento chamado Certificado de Origem. Vocês vão ouvir falar muito disso na carreira de comércio exterior de vocês. Certificado de Origem. No Brasil, é o sistema Fiesp que emite. Então, em Itapetininga tem um escritório da Ciesp-Fiesp, aqui em Sorocaba tem também, o escritório da Ciesp-Fiesp. Então, você manda informação sobre o seu produto para aquele escritório, informação técnicas do seu produto, e aquele escritório analisa essas informações, e daí ele emite um certificado dizendo que aquele produto tem tantos % de componentes nacionais, e por isso ele faz jus a entrar no país membro do Mercosul sem pagar imposto. Isso, né, quando eu falo isso, vocês entendem a seguinte situação. O Paraguai faz parte do Mercosul. O que o Paraguai produz? Eu vou te falar um negócio que o Paraguai produz, que eu sei que ele produz. Erva mate. Erva mate para chimarrão, erva mate para tererê, erva mate é torrada para fazer o chamate-leão, né, da marca chamate-leão. Então, isso o Paraguai produz. Ele planta e produz isso legalmente. É uma erva que o Paraguai produz legalmente. Isso entra no Brasil de forma legal, sem pagar imposto, porque é de origem paraguaia. Agora, todas aquelas bugigangas, né, que a gente sempre soube que na fronteira entre Brasil e Paraguai são vendidos, por que aquilo não entra no Brasil sem pagar imposto, já que o Paraguai é membro do Mercosul e o Brasil também é? Porque nada daquelas bugigangas eletroeletrônicas que são vendidas no Paraguai são de origem paraguaia, foram produzidas lá, né? A maioria, digamos em 99,9999%, são chinesas, né? Então elas não fazem jus a entrar no Brasil como um produto de livre comércio. Muito pelo contrário, né? Se elas entrarem no Brasil, você é obrigado a pagar imposto sobre elas. Tem lá as faixas, né, de viagem, você pode alegar que você foi viajar, o Paraguai trouxe algumas coisas, que é limitado a $500. Acima disso, você já teria que recolher o imposto. O que passa pela fronteira acima disso e não recolhe imposto é uma contravenção, né, com o nome conhecido como contrabando. Ele entrou no país de forma ilegal. Tá? Então aí vocês entendem o porquê que aquelas mercadorias do Paraguai, elas são sempre alvo, né? E sempre serão alvo, enquanto existir aquele comércio lá na fronteira entre Brasil e Paraguai, elas sempre serão alvo de fiscalização, porque elas não fazem jus a isenção nenhuma, e se você está trazendo um produto que não foi feito no Mercosul, você tem que recolher imposto sobre ele. Beleza? Então, aí, zona de livre comércio. Se alguém quiser comentar algo, fique à vontade. Saindo da primeira fase, a gente vai para a segunda fase. Olha o que acontece. A circulação interna de bens e serviços é livre, como já era na primeira fase. A política comercial é uniformizada e os países membros utilizam uma tarifa externa comum. Então, o que eu acabei de falar no exemplo na fase 1. Na fase 1, eles podiam circular mercadorias entre eles, de origem dos países membros, obviamente, sem pagar imposto de importação. E cada país tinha autonomia para colocar o valor que quisesse do imposto de importação sobre bens de países que estiverem fora do bloco. Na segunda fase, ele corrige isso. Ele diz o seguinte, que a mesma tarifa de importação, né, o mesmo taxa, melhor, de importação
praticada pelo Brasil tem que ser a mesma da Argentina, tem que ser a mesma do Paraguai, tem que ser a mesma do Uruguai, referente a países que estão fora do bloco. Então, é por isso que ele chama União Aduaneira. As tarifas aduaneiras são exatamente a mesma, elas seguem a mesma tabela. Por isso que ele tem o nome de União, né? Todos os países membros seguem a mesma a tabela de importação. Vamos pensar o porquê disso, e daí eu falo o que tem de prática nisso, né? O porquê disso, veja, o porquê disso tem a ver com um conceito chamado custo de oportunidade. Vamos pegar o exemplo do carro. Então, aqui no Brasil, qualquer carro importado de um país que não seja país membro do Mercosul, ele paga 35% de imposto de importação. Na Argentina, qualquer carro importado de um país membro, de um país que não seja membro, né, o imposto de importação é de 20%. Então, veja, se um brasileiro tem interesse em comprar um carro produzido no Mercosul, seja onde for, ou interesse de importar um carro de um outro país, ele tem um desincentivo em importar um carro de um outro país no Brasil de 35%. Enquanto um argentino, né, nas mesmas condições, entre escolher um carro produzido dentro do bloco e um carro de um país que está fora do bloco, ele tem um desincentivo de importar o carro de 20%. Nessa condição, não há uma... pessoal do direito aí, que já fez direito, pode me falar, ISO alguma coisa, não sei se é isonomia, não é uma condição igualitária para os dois lados, né? De certa forma, o custo de oportunidade do argentino é menor. Se ele fala, não, eu quero um carro alemão, ele vai ter que ser penalizado em 20% por ter escolhido um carro alemão e não ter escolhido um carro argentino, um carro brasileiro, que seja, de um país dentro do bloco. Enquanto um brasileiro, se ele fala, não, eu quero um carro alemão, ele vai ter, né, um custo a mais de 35%. Então, para que não haja essa disparidade entre os países, né, para que um cidadão que resida na Argentina não tenha uma vantagem sobre um cidadão que reside no Brasil, que há a união aduaneira, em que todos os países concordam, é claro que daí eles vão analisar produto por produto que existe no mundo e concordam em adotar as mesmas tarifas de importação para países que estão fora do bloco. Essa tarifa de importação, ela é definida em cima de dois índices. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Em cima da classificação do produto. Imagine tudo que está na sua casa nesse instante. Eu não sei em que lugar que você está na sua casa. Você pode estar no seu quarto, você pode estar na sala, você pode estar na cozinha. Onde tiver que você olhar ao redor, você pode estar no quintal. Você vai ver um monte de item, né? Se você estiver no quintal, você vai ver a grama, você vai ver o vaso de flor, você vai ver, sei lá, o galinheiro, você vai ver a tela do galinheiro. Se você estiver dentro de casa, você vai ver a mesa, as coisas que estão em cima da mesa, a fruteira, se é de aço a fruteira, se é de plástico, se é de madeira. Todos os itens que vocês estão vendo ao redor de vocês, eles têm uma classificação fiscal. Para cada item que existe no mundo, existe uma classificação fiscal, tá? A gente vai estudar isso sobre classificação fiscal. Não existe item, eu estou vendo meu chinelo aqui do meu lado, tem uma classificação fiscal para chinelo, tem uma classificação fiscal para computador, para televisão, para mesa, para fruteira, para fruta em si, para carne animal, para tudo que vocês imaginarem tem uma classificação fiscal. Então, em cima dessa classificação fiscal é que é definido quais impostos incidem. Então, a classificação fiscal carro, né? De até 5 passageiros, tanto de potência, para ali, para lá, a taxa de importação negociada para todos os países membros do bloco é de 35%. E é mesmo. Então, cafeteira para uso doméstico, tipo aquelas Dolce Gusto lá. Então, o imposto de importação para cafeteira é de 12%. Videogame, né? Então, videogame, tanto
de memória, assim, assado, classificação para aquele tipo de videogame, 20%. Então, cada produto tem a sua classificação fiscal, e em cima da sua classificação fiscal é estipulado uma tarifa, tá? Então, você tem uma tabela chamada NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que é onde estão as classificações de cada produto. É uma tabela gigantesca, tem 400 páginas, a tabela é gigantesca, mas a gente vai estudar, é obrigação nossa, profissional de comércio exterior, entender essa tabela, não precisa decorar, tá? Fiquem tranquilos, ninguém decora essa tabela, mas você tem que entender ela, como é que funciona. E junto com essa tabela, que chama Nomenclatura Comum do Mercosul, você tem uma outra, vamos dizer assim, uma coluna nessa tabela que tem um nome que vocês vão ouvir falar bastante também, que chama TEC, T-E-C, TEC, que é Tarifa Externa Comum, que é qual a alíquota que incide para cada produto. Como eu disse, computador ele vai ter uma alíquota, videogame vai ter outra alíquota, televisão vai ter outra alíquota, veículo vai ter outro tipo de alíquota, equipamento hospitalar vai ter outro tipo de alíquota, produtos químicos tem outras alíquotas, cada tipo de produto ele tem uma alíquota diferente. Porém, então voltando no nosso slide que está na tela de vocês, na fase 2 da União Aduaneira, as alíquotas são uniformizadas, né? Na verdade, elas são as mesmas para os países membros aplicarem quando se traz algum produto de algum país não membro, tá? Antes de eu passar para a terceira fase, é bom só reforçar que uma fase sempre contém a fase anterior. Então, a zona de livre comércio, primeira fase. União Aduaneira, segunda fase. Para ela ser a União Aduaneira e ter uma tarifa externa comum, ela tem que ter a primeira fase já completa, que é não haver tarifas de importação entre os países membros. Então, a segunda fase contém a primeira, mais a tarifa externa comum, como está aqui no texto. Terceira fase é o mercado comum. Então, superada a fase da União Aduaneira, atinge-se uma forma mais elevada de integração econômica, em que são abolidas não apenas restrições sobre os produtos negociados, mas também as restrições aos fatores produtivos, trabalho e capital. Então, o Brasil, junto com o Mercosul como um todo, não atingiu a terceira fase, tá? Alguns especialistas falam que a gente está entre a primeira e a segunda fase, até depois eu vou deixar isso para vocês darem uma pesquisada um pouco melhor, o que os especialistas falam sobre o Mercosul. Mas eu já adianto que o Mercosul não atingiu a terceira fase ainda. Então vamos falar da União Europeia. A União Europeia já atingiu a terceira fase, está quase completada, né, o seu processo com a quinta fase sendo implantada na União Europeia. Então, na União Europeia, um espanhol que queira trabalhar na França, ele pode ir tranquilamente, porque ele tem livre movimentação de trabalho. Um espanhol pode residir em qualquer país da União Europeia sem ter que pedir autorização diplomática para isso. Ele pode, no final de semana, sair da Espanha e ir para Portugal, por exemplo, ir até Lisboa, fazer um passeio lá e depois voltar para a Espanha. E ele não tem fronteiras que ele tem que se identificar sendo um cidadão espanhol, um cidadão europeu. Então, ele não tem esse tipo de preocupação. Ele pode até passar por uma fronteira física, mas ele prontamente é liberado para que ele siga adiante. Isso no Mercosul pode. Você pode circular no Mercosul sem mesmo ter passaporte, tanto para Argentina, Paraguai e Uruguai. Você pode ir só com o seu RG. Mas você não pode estabelecer residência fixa lá, a não ser que você faça um pedido diplomático para isso. Você não pode arrumar um emprego lá, nem na Argentina, nem no Uruguai ou no Paraguai, a não ser que você faça um processo diplomático solicitando a autorização que você fique naquele país e que você desenvolva uma atividade lá, tá? Então, no Mercosul, você não tem livre movimentação de trabalho. Na União Europeia, você tem. Então, no norte da
da Itália, por exemplo, que faz divisa com a Suíça. É muito fácil um italiano ir trabalhar na Suíça e um suíço trabalhar no norte da Itália. O norte da Itália é bem industrializado, né? Então, sem problema algum. Ou então, um pode residir num país que quiser também, sem ter que ficar pedindo autorização para isso. E, ainda dentro de fatores produtivos, a questão de capital, nesse caso de dinheiro, de investimento, também é livre. Nada impede que um português, com toda a sua experiência de ter uma padaria, monte uma padaria na França. Nada impede. E faça pão francês na França. Nada impede que um alemão monte uma empresa de consultoria na Itália. Nada impede. Ele vai na Itália, ou ele investe numa empresa, ou ele monta uma mesmo, começa do zero lá, abre um escritório, né? Aluga um ponto comercial e começa a operar na Itália. Então, não há restrição sobre essa movimentação de fatores produtivos, de trabalho. Vamos dizer que aqui no Mercosul a gente já tivesse atingido a terceira fase, né? Eu, professor Silvio, poderia tentar um emprego, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires, né? Eu poderia tentar um emprego em uma faculdade em Buenos Aires, poderia tentar um emprego em Montevidéu, né? Poderia tentar um emprego em uma faculdade em Punta del Este, no Uruguai, né? Ou até mesmo em Assunção, no Paraguai. Eu poderia fazer essa movimentação se a gente tivesse atingido o mercado comum, mas a gente não atingiu. Do mesmo modo, poderia qualquer um de vocês interessado abrir uma cafeteria no Paraguai, investir talvez numa empresa de tecnologia na Argentina e assim por diante. Então você poderia colocar o seu capital em qualquer país que seja membro do bloco. Essa, então, é a terceira fase. Vou ler de novo. Superada a fase de união aduaneira, atinge-se uma forma mais elevada de integração econômica, em que são abolidas não apenas as restrições sobre os produtos negociados, mas também as restrições sobre os fatores produtivos, trabalho e capital. Fase 3. A fase 4 é união econômica. Essa fase associa a supressão de restrições sobre investimentos de mercadorias e fatores, com um certo grau de harmonização de políticas econômicas nacionais. Então, eles, nesse ponto, né, para ir para o quarto estágio, ele já atingiu o terceiro, e a partir desse ponto, os governos tentam, né, há um esforço dos governos que fazem parte do bloco em ter políticas econômicas uniformes. Quais políticas? Podemos dizer quase todas, mas vamos falar de uma que é a que dá muitas vantagens à União Europeia, por exemplo, que é a política monetária, né? Então, na União Europeia, você tem a chamada zona do euro, que são todos aqueles países em que o euro é a moeda oficial daquele país. Os países abrem mão de suas moedas locais para adotar uma moeda comum de todo o bloco. Veja, aqui o país ele abre mão de ter soberania sobre esse item, né? Não é que abre mão da sua soberania, mas sobre esse item, que é a sua capacidade de imprimir moedas, né? Para uma entidade supranacional, uma entidade acima das nações membros que são membros do bloco, e essa entidade é que emite e controla a quantidade de moedas que circula naquele país em específico. Então, a primeira integração econômica que se dá no aspecto da moeda, no aspecto monetário. Uma segunda e tão importante quanto política econômica que segue aqui na fase 4 seria a fiscal. Então, todos os países cobrariam os impostos seguindo uma forma geral de cobrança de impostos, tá? Então, não é que cada país vai cobrar imposto do jeito que quer, principalmente impostos sobre o consumo, né? Que você comprou aquele produto, você consumiu ele como consumidor final, você paga aquele imposto, né?
no Brasil, exemplo de impostos sobre consumo, PIS, COFINS, ICMS, são impostos que incidem em produtos industrializados que serão consumidos. Nessa fase, então, o bloco econômico ele tem que ter a mesma política, tem que ser igual para todos os países a forma de cobrança desses impostos. Esses impostos recolhidos não vai para um órgão supranacional, ele fica dentro do país que ele foi recolhido. Mas a incidência sobre os produtos, as alíquotas sobre os produtos, são decididas em conjunto com todos os países membros do bloco. Então, essa é a fase 4, União Aduaneira. Deixa eu tomar uma água. Se tem alguém que quer perguntar alguma coisa, aproveita enquanto estou tomando água aqui. Meus queridos, eu confio muito em vocês, espero que vocês estejam entendendo. Sim, professor, para mim tá claro. Eu estou fazendo o possível para... Até o momento está sendo uma aula mais com a melhor qualidade até agora, porque ontem foi sofrido. Acontece, pessoal, os professores vão se ajeitando, né? Eu comentei com vocês semana passada, eu já estou nesse jeitão aqui de aula no Teams, já faz um mês, porque aqui em Sorocaba eu trabalho na Anhanguera uma vez por semana, todas as segundas-feiras, né? E a gente já está no Teams há um tempo. Os slides, eles já foram feitos há alguns semestres, então eu também conheço dos meus slides aqui, conheço dos exemplos que eu posso trabalhar para facilitar a vida de vocês. Não, é mais a qualidade da conexão mesmo, professor. Ah, é? Entendeu? Alguns professores a gente está vendo que vai ser difícil. Então, aqui em casa, a gente usa muito a internet. E daí, quando eu mudei para essa casa, que foi o ano passado, eu contratei uma internet sem miséria aqui na casa, entendeu? Porque eu abri mão de outras coisas, eu não tenho um TV a cabo, por exemplo, que eu pague, né? Eu não tenho TV a cabo, eu tenho uma TV Box que usa a internet. E eu, na época, eu sabia da minha demanda. Minha filha, quando fica comigo aqui em casa, os dias que ela fica aqui, ela joga muito videogame online. Então, eu botei 120 mega de internet para não ter miséria. Eu não gosto de miséria com relação a isso. Então, eu não estou tendo problema. Da outro dia eu vi uma professora falando, eu tenho uma internet de 10 mega e não está funcionando. Eu falei, nossa, mas para você mandar a aula 10 mega talvez seja pouco. Para você receber a aula na sua casa, 10 mega é mais do que suficiente. Mas para você mandar a aula, pode ser que não funcione muito bem. Que bom que nessa minha decisão do passado, meu conforto está valendo aqui na aula agora, né? Marcelão vai sofrer com a internet via satélite dele, especialmente de dia nublado. É uma tecnologia que ela ajuda quem mora numa área que não pega uma internet via cabo mesmo, né? Mas ela não é uma tecnologia muito boa. Rádio, realmente, vocês têm razão, não é uma tecnologia muito boa. Mas é o que o professor tem na casa dele, ele vai ter que se esforçar lá para conseguir fazer valer. É o tal do que tem para hoje, né? Exatamente, meu cara. É o que os professores estão se ajeitando. Na verdade, todo mundo, assim como energia elétrica, outros custos que são fixos na vida da gente, todo mundo já tinha esse custo de uma forma geral, né? Nem que fosse no 4G. Então, um dos motivos que o Estado entendeu, né, que o Santo Paulo Souza entendeu que daria para a gente ir para esse formato de aula online, é porque é algo que está bem disseminado. Há 10 anos atrás isso seria impossível, não estava tão disseminado ainda, a gente não tinha internets tão boas ainda, né? Há 10 anos atrás, fibra ótica, agora em 2020, pelo menos, a gente tem uma internet razoável no Brasil. Bom, pessoal, aqui na quinta fase, tá? Se vocês observaram na fase anterior, eu disse assim, a harmonização de algumas políticas, né? A fase anterior chama União Econômica, eu botei no slide anterior, União Econômica, e aqui é a harmonização de algumas políticas nacionais, mas não todas.
Começa-se geralmente pelas políticas econômicas, que são as políticas monetária e fiscal, né? Quando chegam na última fase, é integração econômica total, então passa-se a adotar uma política monetária, fiscal, social e anticíclica uniforme, bem como se delega a uma autoridade supranacional poderes para elaborar e aplicar essas políticas. As decisões dessa autoridade devem ser acatadas por todos os países membros. Então, na quinta fase, os países não que eles perdem soberania, eles continuam soberanos, mas as decisões sobre como que serão as políticas saem dos países e ela acontece, no caso da União Europeia, por exemplo, você tem lá o Parlamento Europeu, composto por quem? Por políticos eleitos nos países membros do bloco. Então, esses políticos eleitos nos países membros do bloco, eles participam também do Parlamento Europeu, onde acontecem as discussões de uma forma colegiada, né, entre vários parlamentares que pertencem a esse órgão, e lá que são definidas quais serão as políticas que serão adotadas. Ele falou que política social, então aqui inclui educação, inclui segurança pública, inclui saúde, inclui uma política que na União Europeia, por exemplo, nos últimos anos teve muita controvérsia lá, né? É claro que você pode ter vários países membros, você pode ter já estabelecido um parlamento efetivo e que funcione, né? Mas isso não garante que você não tenha discordâncias, visões distintas. Aliás, a política se dá com debates, né, com visões diferentes de mundo. Então, uma política que eles discutiram muito na União Europeia nos últimos anos é a questão da política de imigração, ou melhor até, a política de refugiados, né? Então, a Itália acaba sendo a porta de entrada dos refugiados da Síria para a Europa, mas a Itália não pode absorver todos os refugiados, né? Ela tem que distribuir esses refugiados dentro da Europa. Nós temos uma Alemanha que aceita isso de bom grado, de certa forma, consegue construir até abrigos humanitários para esses refugiados, mas há países que fazem parte da União Europeia que têm uma política uniforme sobre imigração, que não aceitam receber imigrantes do norte da África. Então, há uma discussão grande lá com relação a isso. Se todos os países membros concordaram com a mesma política no passado, eles devem seguir, e todos os países membros que recebem refugiados de guerra, principalmente, devem aceitar uma certa quantidade de refugiados, não deixar que todos fiquem na Itália e nem transitem pelos seus países. Se não me engano, a Grécia teve um problema que a Grécia andou negando alguns, eu não tenho certeza, tá? Dando um exemplo, mas parece-me que é algo que a Grécia andou negando durante um tempo alguns refugiados e sobrecarregou o número de refugiados que chegavam à Itália. Aqui ele tem uma palavra que parece que não faz muito sentido aqui no meio dessa explicação. Então, a integração econômica total passa a se adotar uma política monetária, fiscal, social e anticíclica uniforme. O que é anticíclico aqui? Ele está ligado à economia. E ele está muito ligado a esse momento que a gente está passando aí do coronavírus, que fez um estrago econômico no mundo todo, né? Então, a busca de um bloco econômico tão forte quanto a União Europeia é que não haja momentos muito acentuados de retração econômica. Vocês vão entender em economia, com os professores de economia, eles explicam isso muito bem, que naturalmente, no modelo econômico que nós temos hoje, vigente no mundo, né, que é o modelo capitalista, há momentos de crescimento e há momentos de retração, há momentos de crescimento e há momentos de retração. E você tem, talvez, uma linha de tendência daquele país como crescimento. Então, um momento de crescimento, um momento de retração, um momento de crescimento, um momento de retração. E isso é um ciclo natural
dentro do capitalismo. Qual que é a ideia do bloco econômico? Que esse ciclo, ou ele seja muito curto, né, de retração, ou se ele acontecer, que ele não seja muito agudo. Então, teve uma retração, mas teve uma retração de 2% da economia mundial. No ano seguinte ele cresceu 3%, no outro ano ele cresceu mais 2%, no outro ano ele cresceu mais 4%, depois ele teve de novo uma retração de 1% e 2%. Daí de novo ele cresceu 2%, cresceu 3%, cresceu 3% de novo. Então esse anticíclico é uma forma que os governos buscam de que você não tenha grandes retrações na economia. Se você pensar isso dentro do bloco com vários países membros, vocês conseguem, é possível fazer algumas políticas que conseguem amenizar a fase de retração. Mas nada disso vale quando acontece algo que ninguém imaginava que fosse acontecer, como é o caso do coronavírus, que os estragos econômicos, né, que ele vai fazer no mundo e que está fazendo no mundo, ainda a gente não consegue dimensionar direito. Mas esse ano todo, né, o mundo muito provavelmente vai fechar com retração econômica, né? 2020 se produziu menos riqueza do que em 2019. Muito provavelmente chega a isso. Então, política anticíclica quer dizer isso, que ele não tenha uma retração muito acentuada. Vai ter alguma retração, porque faz parte da natureza do capitalismo, mas essa retração não seria tão acentuada. Essa é a importância do bloco econômico como um todo, ficar atento a esse fato. Na sequência aqui, Professor, meus eu caros... posso fazer um parênteses? Por favor. Eu só queria comentar, que acho que é interessante de colocar para a sala. No grupo de estudos que eu faço parte, de cidadania e globalização e direito, a gente estava falando justamente sobre essa questão de amenizar os impactos que a Itália estava tendo, né? A crítica maior era que a União Europeia demorou muito para propor algum tipo de ajuda para a Itália, porque a Itália teve uma crise, assim, não só econômica, quanto de saúde, social, né? Foi uma crise generalizada, com a questão do Covid. E aí, a União Europeia demorou muito, tanto na questão econômica, quanto na questão, por exemplo, de materiais ou de respiradores, demorou-se muito para ela tomar uma posição. Se iria ajudar a Itália ou não iria, como faria. E foi uma crítica que foi feita por várias pessoas assim, que estão estudando esse acontecimento agora, né? Que legal esse grupo seu, que você faz parte, bacana. Então, e isso é uma premissa, né, do bloco econômico, isso é uma premissa da União Europeia, para que eles se ajudem. Veja, qualquer pessoa, dá para a gente fazer uma analogia muito fácil com a questão do vírus agora, né? Qualquer pessoa que pegue esse bendito vírus agora, ela pode contaminar as outras pessoas. Então, o vírus pode trazer a doença, a pneumonia, para essa primeira pessoa em um certo grau, e essa pessoa afetando uma outra pessoa, ela pode ter uma pneumonia mais forte. Vamos transferir essa analogia para a economia. Então, se eu tenho um país que vai mal economicamente e ele pertence ao mesmo bloco econômico do que o meu, se eu não cuidar dele, muito provavelmente esse momento de retração dele vai se refletir nos outros países. Isso acontece quando também os países que estão fora do bloco, né? A gente já falou disso. A nossa economia é globalizada. Então, vamos dizer que ninguém no Brasil pegasse Covid-19. Ninguém pegou, não parou o comércio, não parou as aulas, não parou nada. Mesmo assim, a gente seria afetado economicamente, porque o mundo todo foi afetado. Agora, dentro do bloco, é dever do bloco, como vocês estão vendo aqui, que ele proteja os seus membros, né, buscando amenizar esses impactos econômicos. Obrigado, Beatriz. Bacana. Na sequência aqui, então, eu tenho aqui um resuminho do que eu acabei de falar. Primeira fase, zona de livre comércio. O que ele tem? Livre comércio. Segunda fase, união aduaneira. Tem o livre comércio e a política comercial uniforme. Terceira fase, mercado comum. Tem livre comércio, política comercial uniforme e livre movimentação de fatores de produção. Quarta fase, união econômica.
livre comércio, política comercial uniforme, livre movimentação de fatores de produção, harmonização de algumas políticas. E a quinta e última fase, integração econômica total, tem tudo o resto das outras fases, mas harmonização de todas as políticas. Então, esse é o paradigma dos blocos econômicos, é assim que eles se formam. Agora, a primeira fase já é interessante, né? A primeira fase já é interessante, a segunda um pouco mais, a terceira mais ainda. Porém, alguns blocos econômicos, eles nascem com objetivos diferentes, ou que podem ser mudados ao longo do tempo. Tá? Alguns objetivos podem ser mudados ao longo do tempo. A União Europeia, a gente vai olhar daqui a pouco a história dela, ela não começou com o objetivo de ser o que ela é hoje, né? O tamanho que ela é hoje como bloco econômico. Ela não começou com esse objetivo. E ao longo do tempo, adquiriu-se esse objetivo e ela conseguiu conquistar. Né? Digamos que a União Europeia ela esteja na quinta fase quase que toda completa. Né? Não está ainda toda completa a quinta fase, mas a quarta fase eles chegaram. Né? Algumas políticas já estão harmonizadas, eles estão na quinta fase quase que toda completa. Em algum momento eles tiveram esse objetivo de chegar a essa quinta fase. Agora, há blocos econômicos que nascem com o objetivo de ficar na primeira fase, que é o que interessa para aqueles países membros. E não tem problema. Né? O objetivo dele é só que seja uma zona de livre comércio, que ele não chegue a uma integração econômica total. Os países que fazem parte daquele bloco não têm esse interesse. Então, pode acontecer. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, o berço da União Europeia começou com esse bloco aqui, ó. O primeiro bloco do qual se tem notícia foi organizado nos fins da Segunda Guerra Mundial e foi integrado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A chamada Benelux acabou trazendo vantagens e foi capaz de atrair novos países europeus ao longo do tempo. Com a adesão de Itália, Alemanha e França, esse primeiro bloco econômico europeu deu origem à CE, Comunidade Econômica Europeia, sigla que designou a Comunidade Econômica Europeia. No ano de 1992, o crescimento da referida comunidade acabou dando origem à União Europeia. Então, o primeiro bloco que surgiu foi esse bloco entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Eles tinham interesse em ter livre comércio em alguns produtos. Vocês vão ver, acho que no próximo slide. Dentre esses produtos está o ferro, né, um mineral muito importante para a indústria até hoje, e na metade do século XX ele era mais importante do que ele é hoje ainda, e o carvão, que você precisa do carvão para você derreter o ferro, né? Senão você não tem as temperaturas para conseguir trabalhar o ferro, para fazer ligas como o aço, né? Então, os primeiros produtos que chegaram a ter o livre comércio foi o carvão e o aço. Na sequência, ele fala isso aqui, ó. A partir de 1950, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço começa a unir econômica e politicamente os países europeus, tendo em vista a assegurar uma paz duradoura. Os 6 países fundadores são a Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Então, lá de Benelux, ele virou, então, a SECA, né, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1977, o Tratado de Roma institui, né, em 57, perdão, ele institui a Comunidade Econômica Europeia, a CE. Então, lá do Benelux, ele passou teve um novo nome, o SECA, depois ele virou Comunidade Econômica Europeia. Eu tenho ele um pouco mais detalhado aqui, ó, 57, Tratado de Roma institui a Comunidade Econômica Europeia, CE, e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, a Euratom, e aprofundou a integração econômica europeia. Em 65, o Tratado de Bruxelas simplifica o funcionamento das 3 instituições europeias, como o CE, a Euratom e a SECA, que cuidava dessa questão do carvão e do aço. E todos, né, Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do Aço, são substituídas, então, somente pela CE, e ela fica valendo para todos os outros acordos anteriores. Veja que tem aqui um gap muito grande, né, uma distância muito grande, de 1965 para 1988, foram mais ou menos 23 anos aí.
Em 88 aconteceu o Ato Único Europeu, que propõe medidas para a criação de um mercado único e adere, então, Portugal e Espanha. Em 1992, há o Tratado de Maastricht, e é aí que nasce a União Europeia com esse nome que ela tem até hoje. Então, de 92 para cá que nasce a União Europeia. Em 1997, há o Tratado de Amsterdã, em que a reforma das instituições para adesão de mais países à União Europeia. A Áustria, a Finlândia e a Suécia aderem à União Europeia em 1997. Em 2001, há o Tratado de Nice. Então, uma nova reforma na instituição para adesão de mais 10 países. República Tcheca, Estônia, Chipre, Letônia, Lituânia, Hungria, Malta e Polônia, Eslováquia e Eslovênia. Aqui eu costumo fazer o seguinte parênteses, né? Então, esses países que vocês estão vendo, a República Tcheca, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, eram países que pertenciam à antiga União Soviética. Então, de certa forma, eles foram conquistados pela Rússia, né? E a Rússia impôs a ele aquele regime socialista da União Soviética. Com o fim da União Soviética, né, em 1989, a União Soviética deixou de existir, os países deixaram de fazer parte dessa União e cada um tornou-se independente novamente. A Rússia, que liderava a União Soviética, passou-se a ser independente e os outros países passaram a ser independentes. Esses países ficaram meio que não ligados a nenhum outro conglomerado de países no mundo. Eram países que, depois da União Soviética, eles ficaram pobres, né? Quando a União Soviética deixou de existir, economicamente eles eram países pobres, eles não eram muito competitivos, né, no mercado mundial. Isso foi em 89, que acabou a União Soviética. De 99 a 2001, nessa década, né, da década de 90, esses países que eram independentes começaram, aos poucos, a sofrer de novo uma influência da Rússia. Que tipo de influência? Influência econômica, né, de negociações com a Rússia, de troca de mercadorias com a Rússia, influência política também da Rússia nesses países. E daí os países que faziam frente à Rússia na Europa, vamos falar dos 4 grandes, né, Alemanha, França, Reino Unido e Itália, que faziam frente à Rússia, eles proporam para a União Europeia trazer esses países, chamados países do leste europeu, para a União Europeia. E assim, meio que estancar, né, diminuir a influência russa em cima desses países. Então, esses países, quando entraram na União Europeia, eles eram muito pobres. E eles não entraram já gozando de todos os direitos, já com o euro, eles não entraram dessa forma. Até mesmo porque eles tinham que passar um tempo de adaptação de suas economias às economias mais fortes, que eram as economias dos países europeus já desenvolvidos, né? Então, isso foi em 2001. Em 2004, há o Tratado de Roma. Então, esse novo tratado em Roma buscava criar uma constituição para a Europa. Porém, por motivos de desacordo, os países não chegaram a um consenso e não assinaram o tratado. Embora a União Europeia tenha lá o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros e outros órgãos que valem para toda a Europa e eles discutem as políticas, eles não têm uma Constituição unificada. Cada país ainda mantém a sua Constituição, visto que esse passo é um passo muito difícil de você conseguir equalizar todos os interesses e também todas as culturas desses países, né, para você ter uma Constituição que valha para todos. Então, ainda eles não têm, mas há esse intento, né, há essa intenção. Em 2007, há o Tratado de Lisboa, em que busca tornar a União Europeia mais democrática e eficaz para resolver problemas sociais e ambientais, como as mudanças climáticas, ajuda humanitária, e daí Romênia e Bulgária também aderem à União Europeia. Em 2013, a Croácia também adere à União Europeia. Todos esses países, Romênia, Bulgária, Croácia, tudo leste europeu, próximo à Rússia. E em 2016, num plebiscito popular, o Reino Unido vota a favor de sua saída da União Europeia. O que levou
os ingleses a votar para sair da União Europeia é muito complexo para nós que não estamos, né, dentro da Europa e que não estamos dentro da compreensão dos ingleses sobre isso, a gente conseguir entender. Então, os ingleses entendiam que eles tinham algumas desvantagens pertencendo à União Europeia, desvantagens econômicas. Por isso, eles quiseram sair. E, de certa forma, eles fizeram um referendo popular, que a diferença de quem votou para sair era muito pequena, mas isso, de certa forma, foi de novo referendado, né, com a eleição e reeleição do Boris Johnson, né? Então, o pessoal aceitou o Boris Johnson de novo, né? Teve dois processos eleitorais do Boris Johnson, e ele sempre defendeu que a Inglaterra, né, e o Reino Unido como um todo saísse da União Europeia. Então, por conta disso, eles saíram. Por que eu falo que é difícil de entender, né? Imagine para um europeu olhando para o Brasil hoje e falar assim, como é que os brasileiros, que a gente conhece, é um povo inteligente, é um povo que tem uma cultura forte, é um povo plural, é um povo... Como é que um povo, como o povo brasileiro, elegeu um Bolsonaro? Eu, como brasileiro, entendo o que aconteceu. Eu entendo que foi o resultado de outros governos, que a resposta para esses outros governos veio através de uma eleição de um Bolsonaro. Mas para quem está de fora, é difícil entender. Assim como para a gente, é difícil entender como é que um americano elege um Trump. O problema não é eleger o Trump, o problema é eleger o Trump depois de 8 anos do governo Obama, né, que era uma figura que ganhou o Nobel da Paz, uma figura que era uma liderança com exemplos de liderança mundial mesmo, né, diferente do comportamento do Trump e, obviamente, diferente do comportamento do nosso presidente. Mas só nós, brasileiros, entendemos o porquê de um Bolsonaro, só mesmo o americano entende um porquê de um Trump, só mesmo um inglês entende o porquê de sair da União Europeia. Mas, né, na minha aula, o que eu posso dizer para vocês? De uma maneira geral, os ingleses entenderam que, mesmo pertencendo ao bloco, com todas as vantagens do bloco, eles teriam maiores vantagens econômicas se eles fizessem negociações individuais. Talvez, isso pode ser leviano de minha parte falar isso, né? Mas talvez o inglês, né, ou parcela da população inglesa, se ache, sim, um pouco melhor no sentido financeiro, no sentido econômico, do que o restante da Europa, né? Ele não se acha exatamente igual ao restante da Europa e por isso ele votou pela saída da União Europeia, né? Enquanto outros ingleses, né, eu vi várias reportagens a respeito disso, tem inglês que tinham orgulho de ser inglês, mas ele tinha um orgulho ainda maior de ele ser um cidadão europeu, né? A palavra cidadão europeu lhe dava muito orgulho. Eu falei, eu sou um cidadão europeu, eu nasci na Inglaterra, mas eu sou europeu, eu posso circular pela Europa sem nenhum problema. Então há uma parcela da população no Reino Unido que não queria sair, mas a maioria, né, em resposta, muito provavelmente, a acontecimento dos últimos anos, estava se sentindo desconfortável em pertencer à União Europeia e por isso o plebiscito da saída do Reino Unido votou pela saída. Beleza? Uma outra observação que eu queria fazer aqui, pessoal, se alguém quiser comentar, por favor, abre o áudio, pode comentar. É o seguinte, ó, observem aqui nesse slide, eu voltei em 57 é o Tratado de Roma, né, o primeiro Tratado de Roma, em 65 é o Tratado de Bruxelas, 7 anos depois, 23 anos ao Ato Único Europeu, né, que entra Portugal e Espanha junto ao bloco. Passou-se, então, 23 anos. Então, houve esses 23 anos em que, de certa forma, a União Europeia ficou estagnada, né? E ela teve um alavancar, ela teve um crescimento, digamos, vertiginoso a partir de 88. Né? 88, 92, 97, a gente vê o volume de acordos, né? A quantidade de acordos. 88, 92, 97, 2001, 2004, 2007, 2013, 2016. Então,
ela saiu da sua estagnação como bloco econômico, né? E ele teve avanços na integração a partir de 88, mais ou menos há 32 anos que ela veio crescendo, né? Então, se a gente fizer uma analogia com o Mercosul nasceu em 92, né? Foi assinado o tratado em 91, ele começou a valer a partir de 92. Então, agora o Mercosul tem 30 anos. Ele está num período de estagnação, mas pode ser que em algum momento ele volte, então, a ser pauta das políticas dos países membros e ele volte a avançar na sua integração. Como aconteceu, a exemplo da União Europeia, né? Ela começou lá atrás, em 45, junto com a Benelux e tudo mais, que é o berço da União Europeia. Tiveram vários acordos até 65, e de 65 a 88, ela teve um tempo de estagnação, que é mais ou menos o momento que a gente passa agora com o Mercosul, tá? Então, essa é a historinha da União Europeia. Atualmente, o bloco político e econômico, a União Europeia, reúne 27 países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Então, são esses os países que, no momento, fazem parte da União Europeia. Ela tem uma superfície que abrange mais ou menos 4 milhões de quilômetros quadrados, né, quase 5 milhões de quilômetros quadrados. A população total da União Europeia é de 493 milhões de habitantes, então é uma população bem considerável. E a soma total do PIB em 2014, já faz um tempinho, de todos os países da União Europeia era de 18,5 trilhões de dólares, que é um PIB muito considerado no mundo. A União Europeia como um todo, né, ela faz frente com os Estados Unidos, que é um país continental, né, que é um país gigantesco em extensão e também em população. Então, os Estados Unidos fazem frente à União Europeia, a União Europeia faz frente aos Estados Unidos com relação ao seu poderio econômico, tá? Então, esse foi o bloco econômico União Europeia. Tem muita coisa que dá para falar da União Europeia. Eu tenho visto ultimamente poucos TGs da União Europeia, acho que dá para a gente começar a estudar de novo, dar uma atualizada do que está acontecendo lá. Então, dica aí de TG, quando vocês chegarem lá na fase, no terceiro ciclo de escolher o tema, dá para falar muita coisa ainda da União Europeia, interessante. Os cidadãos dos países membros do bloco econômico podem residir livremente no país da União Europeia que desejem. Sim, né? Ela já passou essa fase. As políticas comuns também são um dos principais objetivos da União Europeia, visando melhorar as políticas trabalhistas, de imigração, de combate ao crime, de defesa, entre outras. O bloco está constituído pela Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselhos de Ministros. São esses os 3 órgãos que compõem a União Europeia, e desses 3 órgãos que saem as deliberações a serem seguidas pelos países membros. Tem o NAFTA, né? Esse slide do NAFTA estava aqui enquanto o NAFTA existia. Quando ele deixou de existir, também eu mantive o NAFTA porque ele é importante e atualmente ele trocou de nome, tá? Mas ele continua existindo. A observação é a seguinte, né? Na América do Norte, eu tenho 3 países que compõem a América do Norte, basicamente. Eu tenho o México, os Estados Unidos e o Canadá. Então, é natural que dentro de uma extensão geográfica tão grande quanto é o continente norte-americano, que esses 3 países dependam um do outro, né? Partindo do pressuposto que nenhum país é autossuficiente, muito provavelmente você vai buscar a suficiência dos produtos que você não tem no seu vizinho. Então, seria algo comum que esses países que estão dentro do mesmo continente troquem muitas mercadorias. Mas há uma discrepância muito grande culturalmente e economicamente entre os Estados Unidos e o México, né? Cujo alguns líderes, como o Trump, gostam de exaltar que há essa diferença. Então, quando surgiu o NAFTA, jamais
os americanos pensaram em fazer uma integração econômica total. Porque você já sempre teve essa história da imigração mexicana para os Estados Unidos, né? Sempre teve muitos mexicanos querendo morar nos Estados Unidos, e sempre teve muita barreira com relação a isso. Essa história não é de hoje. O muro que o Trump construiu lá também não é de hoje, essa história, né? De diminuir a imigração dos mexicas, né? Dos mexicanos para com os Estados Unidos. Então, quando houve o tratado do NAFTA, lá na década de 90, 94, em nenhum momento foi discutido a ideia de uma integração econômica total. O que eles queriam, os americanos, os canadenses, e é claro, né, sobrou só os mexicanos para também concordar, eles queriam apenas um tratado de livre comércio, que as mercadorias circulassem livremente. Até mesmo porque os Estados Unidos, muitas indústrias de pequenos bens, vamos dizer assim, de eletroportáteis, por exemplo, liquidificador, ventilador, cafeteira, essas indústrias, elas quase não existem mais nos Estados Unidos. Elas migraram todas para o México. Então, elas dão emprego para esse México. Talvez o capital de todas elas seja americano, ou da maioria seja americano, mas elas estão localizadas no México, porque a mão de obra mexicana é mais barata que a mão de obra estadunidense. E daí, em virtude disso, se as fábricas estão lá e a demanda desses produtos maior está nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm interesse em trazer esses produtos que são feitos no México, é interessante para os Estados Unidos que esses produtos entrem no país deles sem imposto. Então, é interessante que haja, então, a primeira fase da integração econômica estabelecida e que se permaneça nela, que é a Zona de Livre Comércio. Então, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, em inglês North America Free Trade Agreement, o NAFTA, foi um tratado envolvendo o Canadá, México e Estados Unidos, e que tinha, né, o Chile como associado. Numa atmosfera de livre comércio, com custo reduzido para a troca de mercadoria entre os três países. O NAFTA entrou em vigor em 1994 e deixou de existir em, vou falar para vocês, 2018, tá? Mas ainda nesse slide, ainda nessa lâmina aqui, aparece um tal de Chile. O que o Chile está fazendo com os caras lá? Então eu digo para vocês o seguinte, o Chile, ele é um exemplo de país que sabe fazer acordo econômico. Então, o Chile faz acordo de cooperação, vamos dar um nome melhor, sabe fazer acordo comercial. O Chile tem acordo comercial com quase todos os países do mundo, inclusive com o Brasil, e ele não faz parte do Mercosul. Então, o Chile trabalha dessa forma, os diplomatas chilenos são muito fortes na negociação de acordos. Então, ele entrou no NAFTA como associado. O Chile é muito forte na produção de minério, principalmente de cobre. Então, eu lembro quando teve lá o acidente dos mineiros chilenos, né? Eles estavam numa mina de cobre, se eu não me engano. Então, o Chile entrou como associado. Ele não tinha direito a todo o livre comércio, mas alguns produtos do Chile entravam nesses três países sem impostos, e o Chile tinha direito a trazer alguns produtos desses países, né? Estados Unidos, Canadá e México também sem impostos. Então, o Chile, não se assuste com o Chile, ele realmente tem essa característica de ter acordos comerciais com muitos países do mundo todo, com a China, com o Reino Unido. Então, o Chile é um case interessante para se estudar acordos comerciais. E como é que você fala, né? Um país eco, né? Em termos territoriais, o Chile é uma tripa, mas ele é um país muito interessante e é um país desenvolvido, né? Quem já teve a oportunidade de estar lá, é um país que a sensação de quando você está no Chile é a sensação daquilo que você gostaria que o Brasil chegasse em breve, né? Um país mais seguro, um país mais estável, um país com uma boa educação, é um país muito, muito interessante. Então, o NAFTA começou em 94 e quando chegou em 2018, o presidente Donald Trump tirou o NAFTA. Ele disse que
o NAFTA prejudicava os Estados Unidos, era um acordo mal feito, que as empresas americanas elas tinham desvantagem frente a empresas canadenses e empresas mexicanas. Ele fez isso, deixou de existir, extinguiu, porque se os Estados Unidos saísse do NAFTA, o NAFTA ia continuar existindo, não teria lógica, né? O NAFTA deixou de existir. Mas em virtude, de novo, né, da proximidade geográfica desses países, em virtude de nenhum desses países ser autossuficiente, os americanos não são autossuficientes, né? É claro que novos acordos deveriam ser negociados, até mesmo porque, senão, alguns setores americanos sofreriam com novas tarifas de importação para produtos feitos no México. Então, no dia 27 de agosto de 2018, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou um acordo com o México e, assim, pondo fim ao bloco econômico da América do Norte, o Canadá ainda não firmou nenhum pacto com os Estados Unidos e está sob análise de propostas, isso em agosto de 2018. Mas em novembro de 2018, os presidentes dos 3 países se reuniram para assinar um novo acordo comercial, em que daí o Trump se sentiu melhor, né? Em que daí o Trump negociou alguns outros tópicos, né? No geral é a mesma coisa, talvez ele tenha se sentido melhor, porque foi ele que fechou o acordo. Então, esse acordo substitui o Tratado de Livre Comércio das Américas, né, do Norte, o NAFTA, e passou a se chamar Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá, com uma abreviação de UNSCA, ou TMEC, também seria uma outra abreviação, né, uma em inglês e outra em espanhol. Então, o NAFTA não existe mais, você tem o UNSCA ou o TMEC, quer dizer a mesma coisa, e que no final, né, eles têm as mesmas funções, né? Tanto o NAFTA quanto o TMEC, vamos falar assim, o final, o objetivo deles é o mesmo, um acordo de livre comércio para que os produtos produzidos nos países membros circulem entre eles sem ter tarifa alguma, tá? O meu relógio aqui, meus caros, são 8h10, tá? Então, a gente vai parar aqui nesse slide do Mercosul. Eu penso que no nosso próximo encontro, que vai ser quinta-feira à noite, a gente consiga terminar daí essa apresentação e vamos dar sequência na matéria, tá? Bacana, eu falei bastante, vocês participaram um pouquinho comigo aqui, mas eu acredito que a disciplina andou que tinha que andar hoje mesmo, né? E a gente encerra essa apresentação na próxima aula. Eu vou sair aqui do compartilhamento da minha tela nesse instante, vou dar um ESC aqui, e eu tenho, nesse momento, 33 colegas presentes, tá? Eu não vou fazer chamada no SIGA, vou ser bem sincero que o meu SIGA, nesse momento, está baleadão. O meu SIGA, eu preciso organizar o meu SIGA de novo. Então, eu vou fazer uma fotografia aqui da minha barra lateral, onde estão os membros que estão participando, eu estou vendo todos aqui, tá? E depois eu acerto no SIGA. E eu vou deixar registrado aqui que para os colegas, né, acho que são bem poucos, que não puderam estar presentes agora nessa aula, que ao assistir essa aula, eles me mandem a seguinte resposta, né? Qual que é a fase atual do Mercosul? A gente está na fase 1, na fase 2, na fase 3, eu já dei uma dica aqui no meio da apresentação. Qual fase que está o Mercosul? Qual que é a resposta dos especialistas para a fase que está no Mercosul? Tem uma resposta dos especialistas, é fácil achar essa resposta na internet. Qual fase da integração econômica que está o Mercosul? Essa pergunta não é para os presentes, essa pergunta é para os ausentes, para quem vai estar ouvindo a minha aula num outro momento, depois, né? E me manda a resposta aqui pelo Teams, né? Qual fase se encontra na integração econômica o Mercosul? Daí, respondendo isso, eu ponho presença para quem viu depois. Para quem está aqui comigo agora, a presença vai ser lançada e eu já tenho aqui a foto da barra lateral já devidamente registrada no meu celular. Pessoal, são 8h13, né? 8h25 vocês vão ter outra aula. Eu penso que assim como eu, né, vocês têm que ter aí um tempinho para tomar uma água, para ir no seu banheiro, para fazer
um afago aí no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, trocar uma ideia com o pai e com a mãe. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Aqui a Letícia fez uma pergunta. Aqui eu já respondi você. Eu havia perguntado da questão da NCM, professor, mas logo em seguida o senhor comentou que era por essa tabela que fazia. Entendi. A gente vai ter uma aula de NCM, é bem legal, viu? Quem trabalha com nota fiscal, quem trabalha com faturamento já, mesmo que seja no mercado interno, quando estuda NCM, facilita a vida, né? Aprende umas coisas bem interessantes. Pessoal, é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade pelo chat ou aqui. Tudo em ordem. Muito Professor, bem. Pode aonde falar. que é para mudar esse negócio que você perguntou? Onde que responde, Maria Eduarda? É isso? Isso. É aqui no Teams mesmo, em tarefas. Talvez eu tenha que colocar uma tarefinha lá. Vocês não conseguem responder sem eu colocar. Mas até quinta-feira ela vai estar aparecendo lá. Eu coloco lá a perguntinha lá. Pode deixar. Eu deixo registrado no vídeo, mas coloco. No seu caso, Maria Eduarda, você está com presença, tá? Pessoal, então, muito obrigado. Só um adendo, professor. Pode falar, Lucas. É que, por exemplo, ontem a gente teve um probleminha que eu não lembro na aula de quem foi, que na barra aí de pessoas presentes não estava aparecendo todos, todos presentes na aula. Não sei se foi na aula da Marli. Foi na aula do Marcelo. Não estava aparecendo todos. Verdade, professor. O senhor comentou 33 participantes, da minha tem 34. 34 comigo. Por isso que eu falei 33. Tem 34 participantes comigo. Ah, entendi. Entendeu? Daí eu falo 33 alunos. Mas se vocês quiserem, eu faço rapidamente, eu falo o nome de vocês. Se eu não falar o nome de alguém que está presente, não aparece na lista aqui, vocês se manifestam, tá? Bonitinho, tá em ordem alfabética aqui, ó. Alberto, Aline Amaral, Amanda, Anderson, Aquilino, que bacana, Beatriz, Bruna, Bruno, Camila, Maria, Camila Vitória, Cássio, Cíntia, Djalma, bacana, Djalma, Emanuele, Fernanda, Giovana Leme, Giovana Savioli, Gleice, Alisson, Caroline, com K, Letícia, Lucas, Luiz Henrique, Luiz Guilherme e Marco Antônio. Mais 9 aqui, ó. Marco Antônio, Maria Eduarda, Maria Júlia, Naine, Nicole, Rafaela, Rafael, Tiffany, e a lista termina com o Vinícius. Então são esses os colegas presentes nesse instante. Marcos tá aí? Marcos conhece? Tá aí, Marcos. Tá aparecendo bonitão para mim aqui, tá? Tá fotografado, não. Beleza, meus queridos. Estou à disposição. Qualquer situação, vocês podem entrar em contato comigo ou através dos representantes, tá? Fiquem à vontade para a gente estar conversando. Muito obrigado, boa noite, boas aulas, né? Ainda hoje, boas aulas aí durante a semana, tá bom? O senhor também, Silvio. Valeu. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigada, boa